Já abrimos, então, com esse assunto, né? Do presidente Bolsonaro dizendo que acha que deve ir nos debates, mas ele admite, ele sabe que ele vai ser fuzilado, entre aspas. Pode rodar aí, diretor. Depois da entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional, o presidente Jair Bolsonaro resolveu acabar com o suspense sobre a ida ao debate dos presidenciáveis de domingo, promovido pela Band. A participação do ex-presidente no telejornal foi muito elogiada por diversas personalidades das redes sociais e causou impacto em 15 milhões de brasileiros, segundo a Quest. Nos últimos dias, os aliados de Bolsonaro alimentaram o suspense dizendo nos bastidores que ele cogitava participar do debate desde que Lula não fosse. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no programa Pânico na Jovem Pan que mudou de ideia em relação à sua participação no debate dos presidenciáveis, promovido pela Rede Bandeirante. Bolsonaro havia batido o martelo sobre não comparecer ao evento. Presidente, uma dúvida que todo mundo coloca agora que começou a campanha é se o senhor vai participar dos debates. Já diz que o Nine já confirmou na Band domingo e a dúvida que tá da galera é se o senhor vai... Eu devo estar domingo, não estou batendo martelo, mas devo, no momento eu acho que não devia ir, agora acho que devo ir. Você fuzilado, né? Vão atirar em mim o tempo todo, que eu sou um alvo compensador para eles, né? Mas eu acredito que a minha estratégia vai dar certo, porque as perguntas eu já me preparei, né? Como fazê-las. A resposta vai ser simples, né? No tocante a responder, eu não devo nada, então é tranquilo responder essas acusações que fizeram ao longo do tempo todo aí nas mídias, especial no tocante a Covid. Antes de encarar Bona e Renata, o petista recebeu treinamentos de Chico Pinheiro. Após essa decisão, houve um embate interno na campanha sobre a estratégia da ausência do presidente Bolsonaro. Mas eu não tenho nenhuma dúvida disso que o presidente está falando, mas absolutamente nenhuma. Ele é governo e qualquer um que esteja na condição de governo, é claro que os outros vêm para cima. Isso é absolutamente normal. Então, cabe agora saber até que ponto o presidente está preparado para o contraditório, né? Para tudo que vier contra ele e ele se sair bem. Aliás, até acho que isso é um ponto extremamente positivo para ele se sair bem em cima do que os adversários colocarem. Né? Mas como eu sou mediador e não dou um pitaquinho de vez em quando, eu vou deixar para os nossos debatedores e já começo pelo lado direito. Hoje o lado esquerdo vai ter que esperar. Zezinho, Bolsonaro está correto, vem todo mundo para cima dele, mas eu acredito que ele é bem esperto para ter o contraditório na ponta da língua. Boa noite. Boa noite você que nos dá alegria e companhia. Estamos aqui para debater, fazer esse debate para você. Mas vamos lá, eu acredito ainda que tem a dúvida, né? É a certeza que nós só sabemos domingo, na hora do debate, porque uma coisa é ele ali naquele momento, acho que eu devo ir. Acho que eu devo ir não é uma certeza. O acho é uma dúvida. Mas eu gostaria muito de ver o presidente Bolsonaro ir ao debate e mostrar os avanços do governo dele, o que ele tem para o mundo o Brasil pós-pandemia, mostrar qual é as pautas das reformas, mostrar uma política de preço de combustível para o ano que vem. São pautas importantes, porque nós precisamos ver todos eles se expressar. E o debate público ele é bom, ele tem que acontecer. Estados Unidos faz muito isso, tudo bem que são dois, né? Eles colocam dois para debater. Começa com 3, 4 e finaliza com 2 nas prévias nos Estados Unidos. Mas eu creio que domingo, se ele for, vai ser bombardeado mesmo e vai vir todo mundo para cima, porque ele é o alvo principal, né? E quando a gente vê que todos... Hoje mesmo eu vi a Simone Tebet, que eu acho que ela devia participar, não estou falando do debate, mas
as pessoas analisar todos os candidatos. É que a polarização não deixa. Já cada um já afirmou, eu voto no Fla, o outro eu voto no Flu, fica Fla-Flu. Tem que colocar no debate aí tanto o Ciro quanto a Simone. A Simone hoje, para mim, foi uma das melhores, que já nós vamos falar sobre isso. Muito bem. Ramon Cujuí, boa noite. E aí, tá certo o Bolsonaro que ele vai levar bombada de tudo quanto é canto? Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Herbert Lins. Boa noite, Juninho, que está aqui. Boa noite, Dona Aline, que está aqui também. Né? Boa noite a você, telespectador, que nos acompanha. Boa noite para o Sandro, né, nosso companheiro de bancada aqui, umas vezes por semana. Sandro me mandou uma mensagem, disse que Dona Arlene mandou um abraço para a gente. Eu mando aqui de volta um abraço para a Dona Arlene, telespectadora assídua do nosso programa. Né? Em nome dela, é um abraço a todos os telespectadores e telespectadoras que assistem o News 5.1 nesse momento, porque sextou. O Sandrão que está visitando a mãe dele, né? O Sandrão está visitando isso. O Sandrão está de viagem. Eu disse a ele que tem uma boa viagem e um bom retorno. Nosso companheiro de bancada. E saúde para a mãe dele. E saúde para a mãe dele. Exatamente. Voltando ao assunto, eu acho que são dois alvos no debate. Um alvo é Bolsonaro, porque é o presidente que está no mandato e realmente vai ser alvejado. O outro alvo é o ex-presidente Lula, que é o líder das pesquisas. Você veja que é algo inusitado, um presidente no mandato não ser o candidato preferido do povo nas pesquisas de opinião de voto. Então, os dois são alvos, né, na medida em que os candidatos que estão numa posição atrás vão alvejar para tentar oferir algum tipo de rendimento, vamos dizer assim, do embate que vai ser dado. Eu concordo com o Zezinho, né, porque ele confirmou. Primeiro, ele tinha decidido não ir. Né, agora, hoje, num podcast ali com o Constantino, aquele outro camarada, né, ele resolveu dizer que talvez fosse. Né, o Marcos Rocha, aqui em Rondônia, tinha confirmado que ia no debate, né, e na hora H ele faltou. Né, então, assim, palavra, né, vamos ver como é que fica isso. Né, o Marcos Rocha fugiu do debate aqui em Rondônia. Vamos ver se o Bolsonaro não foge do debate no domingo. Né, quem está no cargo realmente é complicado. E eu acho que a assessoria do Bolsonaro vai ter que comprar umas 20 caixas de Rivotril, porque no debate com outros candidatos, ele não vai ter a moleza que ele teve com a Rede Globo. Porque na Rede Globo já se sabe hoje que o acordo feito com a assessoria é que não ia ter pergunta sobre rachadinha. Né? Porque quando fala de rachadinha, fala dos filhos, essa coisa toda, né, o homem fica nervoso. Ele não vai ter essa moleza que ele teve com a Renata e com o Bonner na entrevista dele. Então, assim, e aí, Zezinho? O Zezinho falou do Fla-Flu, ainda bem que eu sou vascaíno, a gente não vai em Fla-Flu. A gente é muito centrado, o nosso time é um time, né, forte ali, coeso, e só quem torce pelo Vasco da Gama é que sabe das dores e das alegrias de ser vascaíno. Né? E assim, o Zezinho falou de outra coisa, a gente sempre debatido aqui, ele falou que nos Estados Unidos só tem dois, não tem só dois, tem muitos candidatos lá. Né? O problema é que lá a polarização existe, né? E as pessoas reclamam muito da polarização. É que lá a polarização é de tal monta na maior democracia norte-americana, em que a gente só tem visibilidade para democratas e republicanos. Mas lá você tem uma série de candidatos independentes e de partidos menores. Só que a polarização lá é muito grande e só sobram democratas e republicanos na reta final. E como as pessoas aqui estão reclamando muito de polarização, é bom pontuar isso. Né? Porque a polarização numa democracia é fundamental. E ontem, para minha felicidade, eu ouvi o Lula dizer isso no debate com o Bonner e com a Renata. Muito bem, Ricardo Frota. E aí, você concorda com o Ramon Cujuí, dizendo que o Bolsonaro tem que ter receio de tudo que vão perguntar para ele, ou o Bolsonaro está de consciência limpa, tranquilo, está relax para participar desse debate? Boa noite. Cícero, boa noite. Boa noite, Herbert Lins, Ramon Cujuí, Zezinho, você que está em casa, nos prestigiando com a sua audiência mais uma vez. Todas as pessoas que estão acompanhando o programa, no carro, em casa, na cozinha, em qualquer lugar do Brasil, meu muito boa noite. Cícero, o Bolsonaro ele já se manifestou em vários programas, inclusive, dizendo que não vai fugir de debate, até porque ele não tem por que fazer isso, né? Isso daí são conversas aí, pessoas que estão especulando, que estão criando situações que não existem. Ele tem bastante coisa para mostrar, né, Flávio? Exatamente. Hoje o Bolsonaro ele tem uma lista extensa de obras realizadas no governo dele. Numa época atípica, numa época de pandemia, numa época de desastres naturais, como Brumadinho, numa época de guerra, fatores que
fatores que só atrapalham, prejudicam o país e o mundo. Então, mesmo assim, conseguiu desempenhar as funções, todos os ministérios conseguiram desenvolver um excelente trabalho. Então, hoje ele tem o que falar. Ele tem como desestabilizar os governos anteriores que não conseguiram fazer em pouco tempo o que ele fez hoje pelo país. Então, hoje o Bolsonaro ele tem que ir, sim, para os debates, vai mostrar trabalho e vai poder contrapor aí os adversários e colocar situações que não fizeram e querem voltar. Querem voltar para fazer o país andar para trás. E a gente não quer retrocesso. A gente quer que o país avance. A gente quer sair da estrada esburacada para ir para o asfalto e não para o atoleiro, que era o que acontecia no passado. Não vamos... Ô, Ricardo, você vai ficar decepcionado se ele não for domingo ao debate? Ele vai. Não, se ele não for, você vai ficar decepcionado? Não vou, porque ele pode ter os motivos dele, mas eu sei que ele vai. Ele vai. Como eu disse, reafirmo, ele tem o que mostrar e não é pouca coisa não, viu? Você que está assistindo, acompanhe, porque é uma lista enorme de benfeitorias para o país. Muito bem. Ricardo, eu vou dar os parabéns para você por esse comentário, porque isso é uma realidade. O presidente realmente enfrentou fenômenos naturais, a questão de Brumadinho, a questão da pandemia, enchentes aí, vítimas fatais. Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque isso aí faz com que o governo seja obrigado a se mobilizar em situações excepcionais. Herbert Lins, boa noite. E aí, o presidente Bolsonaro vai ou não vai nos debates? Boa noite, Cícero. Boa noite, Cujuí. Boa noite, Cezinho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Juninho, a toda a equipe da Rema TV. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando, o nosso telespectador que faz dessa TV líder de audiência, tanto no canal aberto como nas redes sociais. E desde já quero mandar um abraço para o Rizomar Souza, do podcast Talismã. Sobre o debate, a ida ou não do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, é uma oportunidade de o eleitor avaliar o comportamento dos dois candidatos que lideram a pesquisa, né, e que faz de hoje do território político nacional a polarização, né, entre Bolsonaro e Lula. E ambos, como disse aqui o Cujuí, vão ser alvo mesmo dos demais candidatos que vão participar do debate. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, mesmo estando em desvantagem nas pesquisas, ele é o presidente. E o ex-presidente Lula, que já foi presidente, é o líder das pesquisas. Então, ambos, né, serão questionados pelos demais candidatos. Agora sim, você que está em casa nos assistindo, parece que deu amnésia, tanto no Ricardo Frota como no Cícero, né? Porque o ex-presidente Lula enfrentou a bolha imobiliária dos Estados Unidos que afetou o mundo inteiro, que ele batizou de marolinha. Também enfrentou H1N1, desculpa, a gripe, né? Aí veio a gripe aviária, veio a gripe suína, veio até o pepino da Europa sobrou no colo da época que o Lula e a Dilma governaram esse país. Mas, Herbert, eu não interrompi ninguém, espero não ser interrompido. Herbert, só para eu não interrompi ninguém e não quero ser interrompido. Ele é o mediador, ele pode depois interromper. ele me interrompe, depois ele me indaga. Seja mais educado, Herbert. Você é um cara inteligente, me pediram para não interromper mais ninguém. Educado. Seja mais educado. Me pediram para não interromper ninguém, então eu não vou interromper e não quero ser interrompido. Só para lembrar, pois não, Herbert. Professor, me desculpa. Conclua o seu raciocínio. Aceita a desculpa. Pediram para não interromper, telespectador. Agora mas só para pontuar, Ricardo, aqui, só um detalhezinho. Não, só um detalhe. Eu só peço 10 segundos. Você foi só 10 segundos. Então, telespectador, só para dizer para ti, a questão é o seguinte, que nessa situação eles esquecem das enchentes que houve aqui em Rondônia. Que colocou, e ninguém mandou ninguém ficar em casa, não. Naturais, a economia do país não parou, não. Teve o problema da recessão econômica a nível mundial no governo Dilma, e ela enfrentou com sabedoria e foi reeleita. Então, eu fico observando o processo de amnésia, né, do brasileiro. O brasileiro é o velho ditado popular, tem a memória curta. E você, eleitor, fique atento às propostas,
aqueles 44% que ficou em casa, procure se manifestar, reaja, saia da sua zona de conforto. E com relação ao debate, preste atenção tanto a nível nacional como a nível estadual, porque o debate é uma oportunidade de conhecer ainda mais os candidatos e as suas intenções. Pronto, agora eu estou à disposição de todos. Muito bem, professor Herbert Lins. Eu só queria dizer que em nenhum momento eu disse que não houve adversidades no governo Lula. Eu não falei isso. Eu só parabenizei o Ricardo por ele lembrar desses fenômenos naturais enfrentados pelo presidente Bolsonaro, como parabenizo você também por pontuar essas questões que aconteceram no governo Lula. Então, Me dê só 10 segundos, Cícero, por favor. Só 10 segundos. 15 segundos, porque você foi gentil. Só para dizer, Herbert, só para dizer que tem um detalhe que tu tem que mencionar. Porque tudo isso que aconteceu na época do governo do Lula e da Dilma não parou o país. Não parou o país. Não tem como tu querer comparar, não. A balança, a tua régua aí, tá muito injusta. Porque no governo do Bolsonaro paralisou. Todo mundo ficou em casa e a economia, se ele não tivesse feito as manobras dele para poder avançar o país, teria quebrado. Muito bem. Você pediu 15 segundos? Eu pedi 15 segundos aqui só para lembrar que em 2011 realmente o país não parou, porque em 3 meses, na crise da H1N1, o Brasil vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses. Né? Ao contrário do que ocorreu agora, quando o presidente dizia que vacina dava AIDS, que vacina virava jacaré, numa completa irresponsabilidade com o cuidado do brasileiro e da brasileira. E para lembrar também que quando o presidente Lula governava, e aí é preciso ter claro isso, o barril de petróleo bateu em $146,30. E agora? Oi? Não, eu confundi você com o Buiú. Agora é uma lisonja, um elogio, me confundir com o Buiú. Programa ao vivo tem isso, ó. Momento de descontração. Sabe o que Programa ao vivo eu ia falar? É que ainda é o seguinte, o que o juiz... Sextou, gente! Sextou! Buiú, um abraço, Buiú. Um abraço, lembramos de você aqui agora. O juiz tá na mesma coisa, ele tá igual aquela radiola furada, sabe? Que não vira o disco. Ele está... o que o ex-presidente Lula fala é só viver aqueles 6 anos dele, 8. Que não vai viver. 6, que 8. 2 foi um desastre. 6. Você julga o homem pela obra. O Brasil quebrou. O Brasil entrou em crise. Pela obra. Em 2008 o Brasil entrou em crise. Então, juiz. O Brasil entrou em crise? Em 2008. O Zezinho, pelo amor de Deus. Lula entregou o Brasil. Lula entregou o Brasil. Vamos parar de. Não. Lula entregou o Brasil em 2010 com 7% de crescimento chinês. E a China, a partir de 2008, minha gente, vamos lembrar disso. A China cresceu durante 20 anos 13%. A China hoje cresce em média 6% desde a crise financeira de 2008. O Brasil, naquele momento, ele explodiu. O Brasil. O que Lula está vendendo é que vai ser igual àquela época. Não vai ser nunca. Zezinho, em 2010, Lula saiu o povo brasileiro. 87% de aprovação popular. O povo comendo todo dia e o tanque do brasileiro cheio. Depois daquela época veio o desastre da Dilma, que daqui a pouco não teve desastre nenhum de Dilma. Desastre. Dilma terminou o primeiro mandato com 4,5% de desemprego no país. Começou o segundo mandato com boicote. Lula lembrou muito bem ontem, quando ela tentou corrigir o rumo, nós tínhamos Eduardo Cunha no meio do caminho, sabotando junto com Aécio Neves no Senado, e o desastre de 2015 foi esse. Muito bem, prosseguimos. Eu vi, você vai ter os seus 15 segundos. É que eu vi o Zezinho lá no camarim tomando um chazinho, não sei se era camomila, o que era erva cidreira, né? Calma. Não, porque ele faz a mesma coisa que o Buiú faz, é por isso que eu confundi. Tá certo. Professor Herbert, 15 segundos, a parte que você pediu. Vamos lá. Primeiramente, eu quero elogiar o novo corte de cabelo do meu amigo Cujuí, né? Um corte de cabelo moicano, gostei muito. Também do sapato, né? Coisa séria, debate. Do Ricardo Frota. E quero reforçar o que eu falei ontem nos bastidores, né? Que o Zezinho tem uma questão pessoal com a presidente Dilma. Ele não gosta de ver mulheres à frente de qualquer tipo de administração.